Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Está começando mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima para a turma do 7º ano aqui do Universo Infantil. Então vamos lá, pessoal, vamos começar mais uma aula, certo? Na aula passada, pessoal, a gente deu uma introdução à álgebra, né? Eu disse a vocês que a partir de agora nós vamos introduzir as letras nos conteúdos matemáticos, né? Então nós vimos o que é uma variável, vimos o conceito de variável na aula anterior, né? Vimos como é que a gente pode fazer a substituição das letras, né? Quando a gente substitui as letras por um valor, né? Então nós vamos corrigir aqui. Pessoal, já vou adiantando logo para vocês que essa aula vai ser um pouco longa. Por quê? Porque além de ser a correção da página 40, eu vou precisar adiantar alguns conteúdos para vocês, certo? Então por isso que pode ser que fique um pouco isso aqui, pessoal, só sem querer cuidar aqui, como eu não edito, né, esses erros infelizmente vai para o vídeo, né, porque eu não tenho tempo de editar. Mas vamos lá, pessoal. Então nós vamos corrigir aqui a página 40, certo? Então vamos lá, página 40, nós temos aqui a primeira, a segunda, a terceira e quarta questão, ok? Então vamos lá. Então aqui, pessoal, já vou fazer logo direto aqui, que vocês já vão vendo, né? Então nós temos aqui na primeira questão que diz assim, ó, a medida da área A de um quadrado. Então quando ele fala assim, ó, área A, certo? Então é como se fosse aqui uma variável, né? A medida da área A, né, é função da medida L do seu lado, segundo a fórmula A igual a L ao quadrado. Aqui diz o seguinte: quais são as variáveis dessa função, né? Então quando fala aqui variável, né, geralmente a gente analisa o seguinte: variáveis são os símbolos ou as letras que estão presentes aí nas nossas fórmulas, né? Então se vocês analisarem aqui, quem são as letras que estão presentes nessa fórmula? O A e o L. Não sei se dá para vocês enxergarem aí, eu vou tentar aproximar mais. Então perceba aqui, ó, que já tem a resposta, né? A e L, né? Aí aqui diz o seguinte, ó: usando a fórmula, né, determine a área de um quadrado cujo lado mede 5 centímetros, né? Então preste atenção, pessoal. Quando ele fala aqui, ó, cujo lado, né, o lado mede 5 centímetros. Então, onde tiver o lado, eu vou ter que trocar por 5, né? E o lado na nossa fórmula está representado por qual letra, né? Na nossa fórmula, o lado está representado pela letra L. Então, o que é que eu vou fazer? Onde tiver o L, eu vou ter que trocar por 5. Então, vai ser mais ou menos assim, pessoal. Ó, a área A vai ser igual... Eita, pessoal, desculpa. Estou trocando aqui. Eu vou colocar para cá, no caso, né? A área A vai ser igual a fórmula é essa daqui, ó, certo? Essa é a fórmula. Pessoal, o que é fórmula? Fórmula nada mais é do que uma receita pronta, certo? Uma receita, na verdade, quase pronta de determinada situação. Nesse caso aqui, ó, aqui como é para descobrir a área, né? Então a área tem uma fórmula. O que é essa fórmula? Existe um padrão que eu posso fazer, né? Só substituindo um valor que eu consigo encontrar a área. Então, nesse caso, pessoal, e as fórmulas geralmente elas vêm por meio de dentro das fórmulas, né, nós temos as variáveis. Então perceba aqui, pessoal, que onde tiver L eu vou trocar por 5. Perceba aqui, ó, que eu tenho 5, certo? Esse seria o L, né? Como eu havia ensinado na aula anterior, seria mais ou menos assim, ó, para L igual a 5. Não foi assim? Isso aqui, pessoal, quando a gente faz esse processo, nós estamos descobrindo o valor numérico dessa expressão algébrica, certo? Isso é chamado de expressão algébrica, ok? Então, quando a gente faz essa situação aqui para poder descobrir, né, trocando valores, nós temos aqui para descobrir chamado de expressão descobrindo o valor numérico. Mas vamos lá, pessoal.
Então vamos aqui, pessoal. Então onde tiver eu vou trocar por 5. Então perceba que aqui esse L está sendo elevado ao quadrado, então esse 5 também vai ter que ser elevado ao quadrado. Aí eu pergunto a vocês quanto é 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado é igual a 25, ok? Como aqui está sendo dado em centímetros, então a unidade de medida de área, né, é centímetros quadrados nesse caso aqui, ok? Então é essa situação aí. Vamos para a letra C. O que é que diz a letra C, né? A letra C diz assim, ó, qual é a área de cada face de um cubo, cuja aresta mede 1,4 centímetro. Então, pessoal, se você ele pede aqui a área de cada face, né? Então, o cubo, pessoal, nada mais é que um poliedro, certo? Um poliedro regular, que no caso é um hexaedro, né? Possui um cubo, ele possui 6 faces e todas essas faces elas são iguais, né? Elas são um quadrado, certo? Então, a aresta, pessoal, nada mais é que se a gente fosse transformar, por exemplo, uma das faces em uma região plana, a aresta nada mais é do que o lado, né? Então, quando a gente fala em aresta, no caso, se tratando dos sólidos geométricos, quando a gente traz para a, a geometria plana, né? Nós temos aqui, certo? A aresta seria nada mais é que o lado, certo? Então, eu só vou trocar aqui, pessoal, a questão do lado por 1,4. Então, eu vou ter aqui, ó, 1,4 ao quadrado. Então, a área nada mais vai ser, nada mais é do que 1,4 vezes 1,4 é 1,96 centímetros quadrados, ok? Então essa é a resposta da letra C, certo? Passando agora para a segunda questão aqui. Segunda questão, nós temos aqui o seguinte. O volume V de um bloco retangular depende das medidas do seu comprimento C, da sua largura L e da sua altura A. Segundo a fórmula, V é igual a C vezes L vezes A. Então aqui já está se tratando aqui no caso dessa situação de um sólido geométrico, né? A letra A diz assim, ó, quais são as variáveis nessa fórmula? Então, quais são as letras nessa fórmula aqui? Se a gente perceber, ó, as letras são V, C, L e A, certo? Então já está aqui, ó, para vocês poderem ver, essa já é a resposta da letra A. Aqui diz o seguinte, na letra B. Qual é o volume do bloco retangular representado na figura abaixo? Então, o volume, né? Aqui diz em cima que para encontrar o volume eu tenho que multiplicar o comprimento, certo? Vezes a largura e vezes a altura. Então, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou substituir cada situação aqui, ó. Quem é o comprimento? Aqui em cima, a fórmula aqui nos diz que é comprimento vezes largura vezes altura. Então, quem é o comprimento? O comprimento aqui é 2. Quem é a largura? A largura é 2,5. Quem é a altura? A altura aqui é 1,5. Certo? Ou seja, eu vou descobrindo cada situação e vou substituindo na fórmula, certo? Se vocês perceberem agora, eu vou fazer a multiplicação, ó. 2 vezes 2,5 é igual a 5, certo? E 5 vezes 1,5 é igual a 7,5. Não vamos esquecer da unidade de medida, certo? Deixa eu colocar só a vírgula aqui. Não vamos esquecer da unidade de medida. A unidade de medida aqui, vocês estão vendo aqui, o que é dado em centímetro. Mas se tratando aqui, né? Desse caso aqui, o centímetro aparece quantas vezes aqui? 1, 2, 3, né? Tá em 3 dimensões. Então, se é 3 dimensões, então eu coloco aqui ó, o 3 centímetros cúbicos, certo? Então, essa foi a resposta da letra B da segunda questão, ok? Partindo agora para a terceira, né? A terceira, nós vamos ver aqui o que é que se pede, né? E vamos analisar, ok?
Um feirante vende maçãs a R$ 4,50 kg. O valor V em reais pago por um cliente na compra da maçã é função da massa M em quilogramas em que ele adquire. Letra A. Se Marcelo comprou 4,6 kg de maçã desse feirante, quanto ele pagou? Então a gente vai fazer aqui o seguinte, pessoal, ó. Como aqui ele paga R$ 4,50 o quilograma, então 1 quilo equivale a 4,50, né? E 4,6 quilogramas vai equivaler a quanto? Então aqui só basta a gente fazer o seguinte, ó. A gente vai multiplicar, ó, 4,50, né? Que é 4,50 vezes a massa, né? A massa que é o quilograma aqui. Ou seja, vezes 4,6. Fazendo essa multiplicação, se a gente for multiplicar, né? Nós encontramos aqui 20,70. Ok? Se a gente for fazer a multiplicação toda corretinha, certo? Nós vamos encontrar aí 20,70. Ok? Agora, passando para cá, ó, a letra B diz assim, ó. Se Marta comprou 3,5 kg, quanto ela pagou? Então vamos lá, né? Aqui pergunta quanto ela pagou. Ah, sim, pessoal, já esquecendo só do detalhe. Provavelmente quem fez essa multiplicação aqui, provavelmente encontrou o seguinte resultado, ó. 2,700, né? Mas como a gente está se tratando de unidade de valor monetário, né? Geralmente nos dinheiros a gente só aproxima até a segunda casa decimal, né? Que é a questão dos centavos, né? Nessa situação aqui não existe 700 centavos, né? Então só existe 70 centavos. Então geralmente nesse caso aqui a gente só considera até duas casas após a vírgula, porque se trata de dinheiro, ok? Então vamos lá, pessoal. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer parecido com outra situação. Nós vamos pegar o 4,50 e multiplicar por 3,5. 4,50 vezes 3,5, isso aqui nada mais é do que 15,75. Se tratando da mesma outra situação, provavelmente quem fez a multiplicação encontrou 15,750, certo? Mas como eu já falei, a gente só vai aproximar até a segunda casa decimal, ok? Aí vamos lá. Letra C. Qual é a fórmula que determina o valor V em função de M, né? Então vamos lá. Esse valor V, né, é o valor em reais pago por um cliente na compra de maçãs, né? Então esse valor V, né, quanto é o valor da compra das maçãs? O valor é o seguinte, eu sei que é 4,50 cada quilograma. Eita, pessoal, deixa eu só enquadrar aqui. É 4,50 cada quilograma, mas a massa, né, que é o quilograma, né, está dada em que letra? Se vocês perceberem aqui, ó, em quilogramas, né, ou seja, massa M. Então, como é por cada quilograma, né, cada quilograma, então eu vou multiplicar pelo quilograma, pela massa, certo? Então, essa é a fórmula que determina o valor de V em função de M, certo? Partindo agora para a quarta questão, o vídeo eu acho que vai ficar muito longo, certo, pessoal? Aí eu vou tentar dividir em duas partes, ou dependendo daqui pro final do vídeo. Se eu ver que vai ficar muito longo, aí eu vou ter que deixar a próxima parte só para semana que vem, ok? Mas vamos lá. Então, continuando aqui, né? A numeração dos calçados do sistema brasileiro é expressa por um número inteiro positivo. O número de um calçado, que indicaremos pela variável N, ou seja, N significa o número do calçado, certo? É função do comprimento C do pé, ou seja, em centímetros, né? Então, o comprimento do pé vai ser representado pela letra C, né? O valor aproximado de N pode ser obtido pela fórmula N é igual a 1,7 vezes C menos 4. O número do calçado
é o valor inteiro mais próximo de N, ok? Qual é o número de calçado de letra A no caso, né? Qual é o número do calçado de Ana se seu pé tem 22,5 centímetros? Então vamos fazer aqui essa situação, pessoal, que eu acho que ali não vai dar para fazer, certo? Então vou só enquadrar aqui a imagem. A câmera deu uma desfocalizada, então vamos lá. A questão fala que Ana tem ali 2, deixa eu só lembrar aqui. É a quarta letra A. Quarta questão, letra A, pessoal. É assim, ó. O comprimento do pé, o comprimento lá na questão está sendo dado pela letra C, né? O comprimento do pé é 22,5. Ou seja, lá na fórmula, nessa fórmula aqui, certo? Nessa fórmula aqui, eu vou trocar o C por 22,5. Então vai ficar assim, ó. N é igual a 1,7 vezes 22,5 menos 4, certo? N é igual a... Então eu faço aqui, ó. Fazendo essa multiplicação, pessoal, o resultado vai ser... Então o resultado aqui vai ser, pessoal, 38,25. Só que aí a gente tem aqui, ó, menos 4. Quando eu faço 38,25 menos 4, eu tenho aqui 38 menos 4. Isso aqui é igual a 34,25. Só que nós sabemos, pessoal, a questão disso lá, que nós vamos considerar o número inteiro mais próximo de N, né? Então perceba que 34,25 é mais próximo do 34 ou do 35. Se vocês perceberem, ele é mais próximo do 34, né? Então eu tenho aqui N é igual a 34, ou seja, o pé de Ana, ela calça, né, 34, ok? Aí vamos lá. Continuando aqui, diz o seguinte: e o número do calçado do pai de Ana, cujo pé mede 27 centímetros. Ou seja, e o número do calçado do pai de Ana, né, cujo pé mede 27 centímetros. Vai calçar quanto? Vocês já viram que a resposta é 42, então vamos analisar se de fato é 42, porque a gente nem sempre deve algumas respostas, né, no livro, pode ser que estejam trocadas, né, mas vamos conferir aqui. Então o que acontece, pessoal? O comprimento do pé do pai de Ana, né? O comprimento é 27, né? 27 centímetros, né? Foi dada em centímetros. Então a gente vai fazer assim, né? Lembrando que a fórmula, né, é N igual a 1,7 vezes C menos 4. Ok? Então a gente vai trocar C por 27. Então eu vou ter o seguinte, ó. 1,7 vezes 27, né? Eu vou trocar C por 27 menos 4. 1,7 vezes 27, eu tenho aqui, ó, 45,9, certo? 45,9 menos 4. 45,9 menos 4, pessoal, nada mais é que 41,9. Mas ele quer que a gente só considere o número inteiro, né? Então 41,9 está mais próximo do 41 ou do 42, né? Se vocês perceberem, 41,9 está mais próximo do 42. Então essa é a resposta da letra B, ok? Então, pessoal, a correção foi só isso, certo? Agora eu vou passar para vocês já a introdução da equação, certo? Então o que é que eu vou fazendo? Algumas situaçõezinhas eu vou pular muito capítulo mesmo. Por quê?
porque eu vou passar para vocês o essencial dessa unidade, certo? A segunda unidade, que é o que vai cair na prova, que é a equação, ok? Então já vou logo adiantando para vocês, o conteúdo da prova vai ser a equação. Quando é que a prova está marcada, professor? Eu não sei ainda. Nós vamos ter uma reunião nessa terça-feira, dia 25, se não me falha a memória. E nós vamos, nessa reunião, nós vamos trabalhar a data da prova, ok? O calendário de prova. Então, a gente vai pular agora, pessoal, para a página 62, certo? Ah, professor, e os outros conteúdos? Pessoal, os outros conteúdos a gente vai voltando de acordo com a necessidade aqui de algumas explicações, certo? Então, a gente vai entrar agora, pessoal, em equações, na página 61, ok? Equações de primeiro grau. Então, pessoal, aqui tem algumas introduções, eu vou pular essa parte da introdução, ok? Aqui só tem uma pergunta para deixar assim no ar, certo? Que diz assim, ó. Patrícia foi a uma loja e comprou uma calça jeans e uma blusa. A calça custou o dobro da blusa. Ela pagou em 2 cédulas de R$100 e recebeu de troco a terça parte do preço da blusa. Quanto Patrícia gastou nessa loja, né? Então, pessoal, esse tipo de situação, né, é uma situação problema, que aí a gente tem alguns valores desconhecidos. Eu já falei para vocês, né, que equações vocês trabalham lá, desde desde o terceiro ano, quarto ano, que vocês trabalham em equações, mas vocês não sabiam que eram equações, certo? Até ano passado mesmo comigo, vocês já trabalharam em equações, mas não sabiam que eram equações, certo? Lá na frente, quando a gente for estudar a resolução da equação do primeiro grau, eu vou mostrar para vocês por que vocês já estudavam equações e não sabiam que eram equações. Então, pessoal, para a gente entender essa situação aqui, da situação de Patrícia, né, nós precisamos iniciar aqui algumas situações, né, que é a sentença matemática, né. Então, o que seria a sentença da matemática, né? Na linguagem corrente, né, chama-se de sentença, né, chama-se sentença todo conjunto de palavras com sentido completo, né? Quando a sentença envolve conceitos matemáticos, temos uma sentença matemática. As sentenças matemáticas mais importantes são aquelas que envolvem igualdades e desigualdades. Chama-se sentença numérica toda sentença matemática que contém apenas números. Então, tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, 2 adicionado a 5 é igual a 7, ou seja, 2 mais 5 é igual a 7. Então, quando a gente fala nessa linguagem corrente, nós podemos traduzir... perdão, pessoal, vocês podem estar acompanhando a leitura aí na página 61, ok? Esqueci de dar o zoom aqui e enquadrar. Então, pessoal, perceba que algumas frases que são faladas, nós podemos traduzir aqui para os símbolos matemáticos, né? Quando falar aqui, ó, 7 menos 3 é igual a 4. Então, eu posso representar através desses símbolos aqui. 7 menos 3 igual a 4. Ok? Então, a gente precisa ter a base dessas sentenças matemáticas, ok? Principalmente das sentenças numéricas. Certo? Agora, pessoal, existem algumas sentenças que nós chamamos de sentença algébrica. Certo? Ó, para a gente aprender a sentença algébrica, que é essa situação aqui, ok? Nós vamos voltar um pouco lá na página... Vocês podem estar voltando aí também com o livro. Lá na página... Cadê? Pronto. Na página 41, certo? Na página 41 tem essa tabelinha aqui que ajuda vocês em algumas situações. Que diz assim, ó. Traduzindo as expressões para a linguagem algébrica, né? Por exemplo, quando vocês estiverem resolvendo qualquer questão e a questão estiver dizendo assim, ó, falou assim em um número, mas não disse que número é esse, certo?
Por exemplo, eu vou dar uma sentença aqui para vocês. Pensei em um número que adicionado a 2 é igual a 5. Então, quando eu falo, ó, pensei em um número, a gente pode substituir aqui por uma letra qualquer. Nesse caso aqui, ó, geralmente é substituído por x. Então, quando a gente fala assim, quando uma questão falou em um número, então, se a questão não der o valor desse número, então vocês vão trocar por uma letra qualquer, certo? Normalmente, né, usualmente, a maioria das situações é o x, certo? Então, por exemplo, que número somado a 3 é igual a 9? Né? Aí você diz, que número é esse? Então, que número é esse? Vocês, quando vocês se perguntarem, né, que número é esse? Ficou uma interrogação, né? Então, vocês colocam x. É um número x que somado a 3 é igual a 9. É um exemplo, certo? É um exemplo. É um número x que somado a 3 é igual a 9. Então, toda vez que estiver falando assim em um número, né? A gente coloca um x, uma variável. Agora, se por acaso eu falar assim, ó, o quádruplo de um número. Então, o que é o quádruplo? O quádruplo, né, 4 vezes. Então, eu vou colocar 4 vezes um número de um número. Que número é esse? Ah, eu não sei que número é esse. Então, quando a gente não sabe o que é um número, o que foi que eu disse aqui, acabei de dizer. Quando a gente não sabe que número é esse, a gente troca por uma variável, né? Geralmente uma letra. Nesse caso aqui, eu já estou dando a variável y, certo? Poderia ser x? Poderia também ser x. Aí fica a critério de vocês, certo? Aí, por exemplo, a terça parte de um número. Terça parte, pessoal, é dividir por 3. Então, vou pegar um número. Que número é esse? Quando eu não sei que número é esse, eu coloco uma letra, certo? E vou dividir por 3. Coloca na forma de fração, ok? Aí, quando eu falo, ó, o quadrado de um número. O que é o quadrado? É um número elevado ao quadrado. E que número é esse? Eu não sei que número é esse, que a questão não me deu, professor. Então, a gente coloca uma letra, certo? Quando diz o dobro do cubo de um número. Aí você vamos imaginar aqui, ó. Primeiro, o que é o dobro? O dobro é 2 vezes. O que é o cubo? O cubo, pessoal, é elevado a 3 de um número, certo? Então, que número é esse? Eu não sei. Então, vou colocar uma letra, certo? E essa letra ela vai estar sendo elevada ao cubo e depois multiplicada por 2, certo? Que aqui está nessa sentença aqui. Quando ele fala aqui, por exemplo, quando uma questão fala a soma de dois números e ele não dá o valor desses dois números, então nós colocamos x e y. Por quê? Por que x e y, professor, e não x e x? Porque se eu colocar x e x, eu vou estar dizendo que esses dois números são iguais, certo? Mas como a questão não especifica se eles são iguais, então eu tenho que colocar x e y, que são letras diferentes, e provavelmente vai me dar números diferentes. Ou pode ser também que me dê números iguais, mas na maioria dos casos a gente tem que colocar x e y. Toda vez que aparecer a soma de dois números, então a gente tem que colocar aqui, né, x e y. Aqui diz assim, ó, a soma do dobro com o triplo de um número. Então, a soma, eu sei que vai ter uma conta de mais. Do dobro, aí quem é o dobro? O dobro de quem? De um número. Que número é esse? X. Com o triplo desse mesmo número. O triplo desse mesmo número é 3 vezes, né? Então, 2x mais 3x e assim por diante. Então, pessoal, a gente vai precisar tomar um pouco de conhecimento sobre essas traduzindo expressões para a linguagem algébrica, certo? Nós vamos precisar disso para sustentar a base da nossa da equação, certo? Então, voltando lá para a página 61, né, que é o que a gente estava falando sobre sintaxes matemáticas, que é basicamente isso, viu, pessoal? Então, aquela parte lá de expressões algébricas, a gente vai trazer aquela parte de tradução de sentenças para cá, certo? Por isso que eu pulei ela e voltei agora para essa situação aqui. Então, aqui em cima, pessoal, aqui também tem a mesma coisa parecida com a da página 61, aqui na página 62, né? Então, perceba aqui, né? Por exemplo, quando diz assim, ó, x adicionado a 7 é igual a 12, certo? Então, vamos lá, ó. X adicionado a 7, então, ó, x adicionado. Adicionado é conta de quê, pessoal? Adicionado é conta de mais. Então, x mais 7 é igual a 12. Então, a gente pode representar assim, certo?
Aqui, ó, 2 vezes y menos 5 é igual a 3. Ou seja, ó, a gente, 2 vezes y, ó, toda vez, pessoal, preste atenção. Toda vez que você vê um número colado com uma letra, é porque esse número está multiplicando a letra, viu, pessoal? Já estou logo adiantando aqui para vocês. Como aqui tem, ó, 2y, certo? Como aqui tem, ó, 2y, então aqui significa 2 vezes y, viu, pessoal? A partir de agora, quando a gente vai multiplicar um número por uma letra, a gente não precisa colocar o sinal de multiplicação. Se eles já vierem colados, então isso já é uma prerrogativa de que eles são, que está ocorrendo aqui uma multiplicação, viu, pessoal? Por exemplo, quando tem aqui, ó, 3m, né? 3m, pessoal. 3m, isso aqui quer dizer que é 3 vezes m, certo? Eu esqueci até de dizer naquela situação lá do dobro e do triplo, né? Vocês viram lá que o dobro tinha 2x, né? 2 vezes x. 2x é 2 vezes x. 4x é 4 vezes x. Então, toda vez que tiver um número colado, sem nenhuma operação, percebe que eles estão coladinhos aqui, ó, juntinhos. Isso quer dizer que é uma multiplicação que está ocorrendo aqui. Se aparecer, por exemplo, um número assim, x, e um númerozinho aqui embaixo, ou seja, na forma de fração, isso quer dizer que está dividindo, ok? O x está sendo dividido por 3. Mas nesse caso aqui, ó, o m está sendo multiplicado por 3. Então é isso aí, certo? Então, pessoal, o que é que a gente sabe sobre sentenças, né? Então aqui são algumas sentenças. Lembrando que toda sentença, né, ela pode ser, como é que se diz? Elas podem ser verdadeiras e podem ser falsas, né? Algumas sentenças elas podem ser verdadeiras, outras falsas. As sentenças não podem ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, certo? Uma é verdadeira, a outra... ou a sentença é verdadeira ou a sentença ela é falsa, ok? Mas, professor, e a equação? O que é equação, né? Então, vamos lá, pessoal. Uma equação, pessoal, é toda sentença algébrica expressa por uma igualdade. Essa palavrinha aqui ela é importante. Igualdade. Certo? Toda sentença algébrica expressa por uma igualdade é denominada equação. Então, se vocês verem lá um conjunto de números e não tiver o sinal da igualdade, então você não pode afirmar que é uma equação. Só é equação se tiver o sinal da igualdade. Ok, pessoal? Então, tem alguma situação aqui, pessoal, aqui que diz o seguinte, ó, suponhamos o seguinte problema. Subtraindo-se 10 anos do dobro da idade de Marcos, obtém-se a sua idade, acrescida a 2 anos. Qual é a idade de Marcos? Então, nós podemos resolver aqui, pessoal, como é que ele está pedindo aqui, qual é a idade de Marcos? A gente sabe qual é a idade de Marcos? A gente não sabe. Então, o que é que a gente faz? Quando a gente não sabe um valor numa questão, a gente representa pela letra, a gente representa através da letra X, ok? Então, a idade de Marcos é X. Por quê? Porque a gente não sabe, ok? Então, o que é que... Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Como ele fala aqui, como ele pergunta qual é a idade de Marcos, você sabe qual é a idade de Marcos? Não, eu não sei, então vou colocar X, certo? Por quê? Porque a questão não me deu muitos detalhes, né? Mas vamos lá. Agora a gente vai analisar o seguinte, ó. Aqui em cima diz, subtraindo-se 10 anos, aí a gente faz o seguinte, ó. A idade de Marcos eu não sei, é X. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar X, né? Eu sei que a idade de Marcos é X. Então vou voltar ao enunciado da questão e verificar cada situação, ok? Então vamos lá, ó. Voltando agora na situação aqui em cima, perceba que tem assim, ó, subtraindo-se 10 anos ao dobro da idade de Marcos. Mas qual é o dobro da idade de Marcos? A gente analisa o seguinte, ó. A idade de Marcos não é X? Aí quem é o dobro de X? O dobro de X, pessoal, como vocês já viram lá na situação
traduzindo expressões algébricas, o dobro de x é 2 vezes x, que é 2x, ok? O dobro de x é igual a 2x, ok? Se vocês perceberem aqui, ó, o dobro da idade de Marcos. A idade de Marcos é x, então o dobro de x é 2x. Então, o que é que diz aqui, ó? Subtraindo-se 10 anos da idade de Marcos. Aqui em cima já diz aqui, ó, até a primeira vírgula aqui, ó. Subtraindo-se 10 anos do dobro da idade de Marcos. Então, eu vou pegar o dobro da idade de Marcos, ou seja, 2x, e subtrair 10. Subtrair 10 não é menos 10? Então, vou fazer aqui 2x menos 10, ok? Agora, vamos lá. Certo? Aí aqui diz, obtém-se. Então, quando a gente fala em obtém, pessoal, é uma igualdade, ok? Então, perceba que até agora eu tenho o seguinte, ó. 2x menos 10. Aí, quando diz obtém, né? Então, igual. Obtém a sua idade, ou seja, a sua idade, pessoal, aqui ele está falando da idade de Marcos, ok? Então, quem é a idade de Marcos? Eu falei anteriormente que a idade de Marcos é x. Obtém-se a idade de Marcos, ou seja, obtém-se x, né? Acrescida de 2 anos, né? Aqui, ó, acrescida de 2 anos. Então, acrescida é uma conta de quê, pessoal? É uma conta de mais, certo? Acrescida de 2 anos, ok? Então, perceba aqui, pessoal, que nós chegamos aqui a uma igualdade e eu traduzi esse problema por meio dessa expressão. Ok? Não se preocupem, que eu não vou ensinar vocês a resolver agora. Eu só estou mostrando para vocês aqui que eu posso traduzir alguns problemas para a equação, certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu traduzi esse problema, essa situação, problema, para uma linguagem por meio da equação aqui, uma linguagem de equação, ok? Então, pessoal, quando a gente obtém, perceba que aqui tem uma igualdade, então se já tem igualdade e tem expressões algébricas, professor, mas você não explicou o que é expressão algébrica. Pessoal, expressão algébrica é toda expressão que envolve, certo, um conjunto de operações com números e letras, certo? Perceba que aqui, ó, eu tenho 2x, né? 2 vezes x. Então, perceba que eu tenho multiplicação e tenho aqui, ó, adição, certo? Então, aqui é uma expressão algébrica e aqui é outra expressão algébrica, certo? Então, a expressão algébrica é um conjunto de operações formadas por um conjunto de operações entre números e letras, ok? Ou símbolos. Então, perceba aqui, pessoal, que eu tenho essa expressão aqui e tenho essa expressão aqui. Perceba que elas estão aqui sendo igualadas, né? Então, quando eu igualo duas expressões algébricas, eu tenho uma equação, certo? Então, perceba aqui que a igualdade, aqui já diz, ó, a igualdade é uma equação, certo? Agora, pessoal, preste atenção. Lembra que na aula anterior eu falei para vocês que as letras elas recebem um nome de variável, né? Mas, se tratando da equação, essas variáveis vão receber um outro nome, só no caso da equação, certo? No caso da equação, essas variáveis vão receber o nome de incógnita, certo? Então, quando a questão disser assim, ó, calcule o valor da incógnita, ele está pedindo para você calcular o valor da letra, ok? Então, toda vez que vocês agora encontrar qualquer situação aí, ele vai pedir para você encontrar o valor da letra, certo? E nessa situação aqui, quem é a incógnita? Aí você olha, quem é a letra nessa situação? Nessa situação aqui a letra é x, então a incógnita é x, ok? Continuando, pessoal, que agora essa parte aqui vai ajudar vocês a resolver aqui algumas situações do próximo exercício. Perceba aqui que essa equação aqui, ó, ela está separada ao meio, né? Separado ao meio por meio de quem? Perceba que aqui, ó, nós vamos chamar a igualdade como se fosse o meio da balança, certo? O meio da balança. Perceba que aqui eu tenho um lado esquerdo e o lado direito, certo? O lado esquerdo eu vou chamar
de primeiro membro. E o lado direito eu vou chamar de segundo membro. Isso é básico, certo? Ó, aqui tem a igualdade, certo? Tem a igualdade. O lado esquerdo é chamado de primeiro membro e o lado direito vai ser chamado de segundo membro. Por que vocês precisam saber disso? Porque lá na frente eu vou utilizar essa linguagem aqui, ok? Então, quem faz parte do primeiro membro? O primeiro membro é 2x menos 10. E quem faz parte do segundo membro? Do segundo membro é x mais 2, ok? Então, essa é a questão da divisão de membro. Deixa eu só olhar aqui mais o que é que vai estar no exercício de vocês, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui, pessoal, a gente vai fechar aqui em solução ou raiz de uma equação, a aula de hoje, ok? Mas antes, só vou mostrar para vocês aqui, ó, alguns exemplos, certo? Ó, aqui nessa letra A, por exemplo, ó, perceba que aqui já tem letras e números, né? Letras e números. Então, tem um sinal de igualdade? Tem. Se tem um sinal de igualdade e tem letras e números, então a gente pode chamar de uma equação, né? Então, nós temos uma equação. E quem é a incógnita? Incógnita, lembrando que é letra. Quem é a letra? Se vocês perceberem aqui, ó, nessa equação tem que letras aqui? Aqui só tem a letra P. Então, a incógnita é P. Quem faz parte do primeiro membro? Aí eu olho. Quem está à esquerda da igualdade? À esquerda da igualdade está 3P. Então, 3P faz parte do primeiro membro. E quem é o segundo membro? P menos 6, certo? Deixa eu tentar dar mais um zoom aqui para vocês poderem captar. Nessa letra B aqui, por exemplo, x mais 3 igual a y ao quadrado. Então, perceba aqui que eu tenho letras, números e tenho uma igualdade. Então, eu posso afirmar que isso aqui é uma equação, certo? Porque tem letras, números e a igualdade. E aí, quem é a incógnita? Perceba aqui que agora eu vou ter duas incógnitas, certo? X e Y. X e Y são minhas incógnitas, ok? Então, vamos lá. Quem faz parte do primeiro membro? O primeiro membro é o que está à esquerda da igualdade. Então, o primeiro membro é x mais 3. E quem faz parte do segundo membro? Y ao quadrado, ok? Então, é isso, certo? Algumas situações, pessoal, sobre a questão do grau, né? Por que nós chamamos de equação do primeiro grau? O grau de uma equação é dado através do expoente. Ó, essa equação aqui, ela não é do primeiro grau. Por quê? Porque aqui tem um expoente 2. Então, se tem um expoente 2, essa equação completa aqui, ela é chamada de equação de segundo grau, certo? Então, o maior expoente, ele vai definir o grau dessa equação. Perceba que aqui não tem expoente. Se não tem expoente, então ele é do primeiro grau, certo? Aqui tem expoente 2, então essa equação ela é do segundo grau. Ela é uma equação, mas é do segundo grau. Quem é o maior expoente? Não é o expoente 2? Então ela é do segundo grau. Professor, e se tivesse um expoente 3 aqui e aqui um 2? A gente ia olhar, quem é o maior expoente? O maior expoente não seria o 3? Então essa daqui seria uma equação do terceiro grau, certo? Então aqui só foi para vocês identificar o que é equação e o que não é equação, certo? Então, lembrando, né? A equação deve envolver igualdades, letras e números, ok? Se tiver só números e igualdade, então não é uma equação, certo? Se tiver só número e igualdade, não é uma equação. Para ser equação, precisa ter letras e números, certo? Ah, mas professor, e se não tiver letras? E se não tiver números? Se não tiver números, também não tem problema. Se tiver, desde que esteja a letra e a igualdade, aí sim é uma equação, ok? Então vamos para terminar aqui, para nós fechar, para a gente fechar, né? Solução ou raiz de uma equação, né? Solução ou raiz de uma equação é o seguinte, pessoal. Para a gente verificar, né? Primeiro eu vou para o conceito e depois a gente volta, certo? Então o que é que diz aqui o conceito de raiz ou solução de uma equação? Raiz ou solução de uma equação raiz ou solução de uma equação é todo número que,
ao substituir a incógnita, ou seja, ao substituir a letra, gera uma igualdade verdadeira. Por exemplo, pessoal, aqui, ó, nessa situação aqui, ó, perceba aqui que eu tenho, ó, 5x mais x é igual a 12, ou 5x é igual a x mais 12, certo? Aí vamos verificar. Será que 3 e menos 1 são soluções ou raízes dessa equação? Para a gente verificar se um número é raiz ou não dessa equação, certo? O que é que a gente faz? A gente pega esse número e substitui no lugar da letra. Então, o que é que acontece se eu substituir o 3 aqui no lugar dessa situação aqui? Ah, pessoal, voltando. O que eu acabei de explicar aqui em cima, vocês vão aplicar esse conhecimento que eu falei para vocês aqui em cima, nas questões na questão 2, certo? A questão 2 é sobre o que eu acabei de explicar aqui em cima, certo? Sobre quem é a equação e quem é a incógnita, certo? E se é equação, né? Então, quem é do primeiro membro, quem é do segundo membro, vocês vão aplicar na segunda questão. Na terceira questão, vocês vão aplicar esse conhecimento agora, de raiz ou soluções. A questão da sentença algébrica, vocês vão aplicar na quarta questão, ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos verificar aqui se 3 é raiz. Por exemplo, 3 é raiz dessa equação aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Só basta pegar a equação é 5x, então vou trocar x por 3. É igual a 3 mais 2. Lembrando que vocês vão substituir entre parênteses, ok? Aí eu faço aqui, ó, 5 vezes 3, 15, ok? Aí eu faço aqui, ó, 3 mais 12, 15. Perceba, ó, 15 é igual a 15, pessoal? Sim, 15 é igual a 15. Então, se vocês viram aqui que no final o primeiro membro deu igual ao segundo membro, então isso quer dizer que 3 é solução dessa equação aqui, certo? 3 é solução dessa equação. Será que menos 1 é solução dessa equação? Pronto, ao invés de menos 1, eu vou pegar outro número. Será que 2? Será que o número 2 é raiz dessa equação? Então vamos lá. Se eu testar com 2, o que é que vai acontecer, ó? Eu vou ter, ó, 5 vezes 2 é igual a 2 mais 12. 5 vezes 2 é 10, certo? Perceba que aqui, ó, não tem um sinal de multiplicação. Lembra que primeiro eu acostumei vocês com os pontos, né? Aí agora eu vou acostumar vocês sem os pontos, né? Primeiro antigamente vocês faziam com um xizinho, a multiplicação. Ano passado eu acostumei a vocês a fazer com um ponto. Aí hoje, a partir de hoje, né, eu já vou acostumar vocês a resolver sem o ponto, ok? Mas quem quiser colocar o ponto ainda, pode colocar o ponto da multiplicação, certo? Aí vamos lá, ó, aqui é vezes, viu, pessoal? Quando não tem o ponto é porque é vezes, ok? Aí vamos aqui agora, ó. 2 mais 12, 14. Pessoal, 10 é igual a 14? Isso aqui tá errado. Isso aqui é diferente, não? 10 não é diferente de 14? Então, perceba que aqui não deu uma igualdade, né? Deu uma diferença aqui de valores. Então, isso quer dizer que 2 não é solução dessa equação aqui. Não é raiz dessa equação, certo? Uma coisa eu já posso adiantar para vocês, que no caso em alguns casos, né? A equação ela pode ter uma solução, certo? Ela pode ter várias soluções e ela pode ter nenhuma solução. Vocês vão ver aí mais na frente, ok? Então perceba, pessoal, que aqui, ó, não deu raiz dessa equação. Então essa situação é o que vocês vão fazer na questão número 3, ok? Vocês vão testar cada valor aqui. Na questão número 3, ele dá os números. Eu não vou mostrar aqui por conta da resposta. Ele dá o número 2 e menos 3 e para verificar se 2 menos 3 é raiz de cada equação. Então, vocês vão ter que substituir e colocar em cada equação aí, certo? A primeira questão, pessoal,
Vou só adiantar aqui logo para vocês o exercício. A primeira questão, vocês vão resolver de um lado, resolve do outro e veja se bater uma igualdade, ok? A letra D, pessoal, vocês não fazem a letra D, certo? Não faz a letra D da primeira questão, ok? Mas, por exemplo, na primeira questão ele dá o seguinte, ó, ele dá algumas operações, certo? Ele dá assim, ó, um exemplo. 10 mais 3 é igual a 7 mais 6. Um exemplo. Será que isso aqui é igual a isso? Isso aqui é igual a isso, né? Essa é a primeira questão. Aí vocês fazem, né? Resolve. Aqui dá 13. Aqui também dá 13. Então, se aqui... Isso é verdadeiro ou falso? Aí vocês viram que deu igual, aí vocês colocam lá, ó. Verdadeiro, ok? Se por acaso você resolver de um lado e resolver do outro e deu números diferentes, aí vocês colocam falso, ok? A quarta questão, ele pede para vocês traduzirem algumas situações, vocês não vão fazer a letra D, certo? Não vão fazer a letra D da quarta, não vão fazer a letra C da terceira e não vão fazer a letra D da primeira, certo? Repetindo, vocês não vão fazer a letra D da primeira, a letra C da terceira vocês também não vão fazer e nem a quarta letra D, ok? Vão fazer só as demais. A quarta questão, pessoal, é parecida com a traduzindo situações. Sim, outra coisa, vocês também não vão fazer a quinta questão, certo? Não faz a quinta questão. A atividade de vocês para a próxima semana ficou a questão 1, 2, 3 e 4 da página 64, certo? A quarta questão, pessoal, é para vocês traduzirem situações do dia a dia, certo? Para uma expressão, para uma sentença matemática, ok? A letra A, eu vou dar algo parecido. Por exemplo, o quádruplo do preço de uma blusa é igual a 120. Então, o que é o quádruplo do preço de uma blusa? Você sabe quanto é o preço da blusa? Não sei quanto é o preço da blusa. Então, se eu não sei o preço, então é X. Qual é o quádruplo de X? O quádruplo de X é 4X. Então, o quádruplo da blusa é igual, ou seja, é igual a 120. É só um exemplo, certo? Que é o que vocês vão aplicar na quarta questão, ok? Aí quando diz a metade da idade de Pedro aumentada em 4 anos é igual a 10. Aí vocês vão ver lá, vão julgar, ok? E fazer. Então o exercício para vocês vai ficar a página 64. Então, pessoal, por hoje é só. Eu sei que o vídeo foi muito longo mesmo. Foi equivalente a uma aula normal, certo? Mas é porque eu preciso realmente adiantar esses conteúdos, porque a semana de prova de vocês vai estar perto. Não sei dizer quando, né? Mas já vou adiantando logo para vocês o conteúdo da prova. Vai ser equações, ok? Equações, pessoal, eu digo resolução de equações, certo? Vocês vão fazer as resoluções de uma equação. Então, quem já puder já ir estudando resolução de equação, já vão adiantando, ok? Então, por hoje é só. Até uma próxima aula aí. Valeu, pessoal!